Boa tarde. Estão todos me ouvindo? Boa tarde, sim, Fernanda. Ótimo, obrigada. Acho que pode começar, esperamos 5 minutinhos aí para todo mundo entrar. Eu agradeço a todos a presença. Hoje, o meu nome é Fernanda Mansur, então, para quem ainda não me conhece, eu sou especialista de produtos e aplicações da PensaBio, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 5 dicas para descomplicar seu ELISA. Eu peço que, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat, por favor, e a gente tenta responder ao final do webinário. Eu também gostaria de pedir a todos vocês, por gentileza, ao final do webinário será aplicada uma pesquisa de satisfação. É muito importante para a gente que vocês respondam se vocês puderem, por favor, é coisa bem rapidinho. Bom, então, para começar, deixa eu testar aqui. Antes de começar o tema propriamente dito, eu gostaria, então, primeiro de introduzir a PensaBio para os que ainda não nos conhecem. A PensaBio é um membro do grupo PensaLab e nós oferecemos, então, soluções para o ramo de Life Science, tanto para diagnóstico quanto para pesquisa. Bom, além de todas as soluções que nós oferecemos, nós contamos, então, com uma infraestrutura completa, nós contamos, então, com suporte técnico, serviços de engenharia, de instalação, manutenção, além de cursos, soluções customizadas, desenvolvimento de aplicação, e contamos com um time qualificado, incluindo pessoas com mestrado, doutorado. E o nosso portfólio, ele continua sempre expandindo, e atualmente nós contamos com soluções nas áreas de genômica, de biologia molecular, imunologia e biologia celular, bem como nanobiotecnologia e bioquímica. Bom, então, para começar o tema propriamente dito do nosso webinário de hoje, o que é um ELISA, né? A gente fala muito no dia a dia, eu vou fazer um ELISA, e às vezes até eu esqueço o que o ELISA significa, né? A sigla ELISA. Então, o ELISA vem do inglês, de Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Normalmente, então, na maioria das vezes, a gente realiza um teste de ELISA em placa de 96 poços, e é uma técnica utilizada para detectar a presença e quantificar substâncias solúveis, tais como peptídeos, proteínas, anticorpos e hormônios em amostras biológicas. E que tipo de amostras biológicas, né? A variedade é bem grande, inclui amostras de sangue, de urina, pode ser uma amostra de sobrenadante de células, um extrato proteico dessas células e até mesmo amostras de tecido. Bom, e quais seriam as vantagens e desvantagens de um teste ELISA? Bom, dentre as vantagens, a gente pode mencionar que o ELISA pode ser um teste tanto qualitativo quanto quantitativo. É um ensaio bem sensível e tem a capacidade de avaliar várias amostras, né? No caso, a gente utiliza as placas de 96 poços, e dependendo do número de réplicas que você usa, você pode estar aí avaliando dezenas de amostras ao mesmo tempo. E é relativamente fácil de ser realizado. Quais seriam as desvantagens? Infelizmente, o ELISA acaba não fornecendo informações sobre propriedades bioquímicas do analito a ser detectado, como, né, o peso molecular, a gente não tem essa informação, e a distribuição espacial em tecido, né? Para compensar essa falta de informações, então, se você precisar adquirir, né, obter esses dados,
Outras técnicas devem ser utilizadas, como Western blot ou imunohistoquímica. Bom, e qual que é o princípio, né? O ELISA, ele é baseado na interação entre anticorpo e antígeno. É a base do funcionamento desse teste, né? Então, basicamente, você vai ter um antígeno e um anticorpo. Em alguns casos, a gente vai falar um pouquinho melhor, você vai ter mais de um anticorpo, mas o anticorpo, seja esse primeiro ou o segundo, vai estar associado, conjugado a uma enzima, e em uma etapa subsequente, a gente adiciona um substrato e essa enzima converte esse substrato, gerando, então, um sinal que pode ser lido. Normalmente, né, em geral, um sinal cromogênico, né? Resulta em uma cor que a gente vai, então, ler essa cor através dos dados de absorbância. Bom, então, como eu falei, é um ensaio baseado na interação antígeno-anticorpo, é baseado na detecção cromogênica utilizando um anticorpo conjugado a uma enzima. Essa enzima vai atuar em um substrato cromogênico e gerar um produto colorido, e essa cor, então, vai ser lida em um aparelho, né, um leitor de absorbância, que aqui eu coloquei um dos exemplos que a gente tem no nosso portfólio. Esse leitor é o menor leitor de absorbância do mercado. Se vocês tiverem interesse depois, vocês podem entrar em contato no e-mail que vai ter no final da apresentação. Bom, e aí, no mercado hoje, a gente tem uma série de diferentes tipos de ELISA, né? Os tipos, então, o ELISA pode ser direto, indireto, sanduíche ou competitivo, e eu vou falar de cada um, né? Como cada um funciona. E para que cada um, a aplicação de cada tipo de ELISA, bem como quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses tipos de ELISA. Bom, para começar, o ELISA direto, ele é utilizado para detectar antígeno em uma determinada amostra biológica. E como que ele funciona? Então, o poço aqui amplificado está um pocinho de uma placa de 96. Esse pocinho, então, é revestido pelo antígeno que você deseja detectar. É adicionado, então, um anticorpo conjugado à enzima, né, aqui representado pela letra E, e depois, então, é adicionado o substrato e a cor pode ser, então, quantificada. Então, o ELISA direto, uma vez que utiliza só um anticorpo, ele acaba sendo menos específico. Então, essa é uma desvantagem desse tipo de ensaio. Já o ELISA indireto, ele é muito parecido com o ELISA direto. Nesse caso, ele é utilizado para a detecção de anticorpos endógenos em uma determinada amostra biológica. Então, aqui é a mesma coisa do direto, o pocinho é revestido pelo antígeno. É adicionado, então, um anticorpo primário não conjugado, né? Essa é a parte diferente do ELISA direto. E aí você adiciona um segundo anticorpo, que vai ser o anticorpo secundário conjugado à enzima. E, finalmente, a mesma etapa do ELISA direto de adição do substrato e quantificação de cor. E aí a gente tem uma vantagem desse ensaio em relação ao ELISA direto, que é a questão do sinal ser amplificado, pois nós utilizamos um anticorpo secundário. Já o ELISA sanduíche, ele é utilizado para detectar antígeno, um antígeno de interesse, e essa detecção é feita entre duas camadas de anticorpos, que a gente vai chamar o de captura e o de detecção. Então, só para explicar melhor aqui, o pocinho agora, diferente dos tipos anteriores de ELISA que eu mencionei, ele vai ser revestido pelo anticorpo de captura, né? Então, o nome do anticorpo, né, é autoexplicativo. Esse anticorpo vai capturar o antígeno que você deseja analisar. E aí, depois, um segundo tipo de anticorpo é adicionado. Esse anticorpo vai estar conjugado à enzima.
E aí também vai ser adicionado o substrato em sequência e quantificada a cor, né? Então, aqui é importante ressaltar que nesse tipo de ensaio é necessário ter 2 anticorpos que reconheçam epítopos diferentes do analito a ser detectado, né? Porque senão o analito vai ligar, se eu utilizar, por exemplo, o mesmo anticorpo de detecção que eu utilizo para capturar o analito, eu vou ter, então, vai esconder, né, o anticorpo, a ligação do antígeno com o anticorpo de captura vai acabar escondendo o epítopo de ligação. Então, o de detecção não vai conseguir ligar. Então, é importante, né, que esses 2 anticorpos sejam diferentes. Bom, então aqui eu tenho um ensaio com uma especificidade, uma sensibilidade muito maior, uma vez que são utilizados 2 anticorpos. Então, o que isso significa? E se, por acaso, um dos anticorpos não seja tão específico quanto o esperado, pelo menos o segundo anticorpo vai garantir ainda mais essa especificidade, né? Então, eu vou restringindo aí mais o sinal proveniente do meu analito. E acredito que seja o tipo de ELISA mais utilizado hoje, é o ELISA sanduíche. Mas a gente também tem um outro tipo, esse daqui é um pouco mais diferente dos outros tipos, que é o ELISA competitivo. Ele é utilizado para detectar moléculas pequenas e hormônios de interesse. Então, aqui, diferente, a gente não vai começar no pocinho. A primeira etapa consiste em incubar o anticorpo com o antígeno. Em seguida, então, a gente vai adicionar essa mistura no pocinho. Esse pocinho vai estar revestido com antígeno. E qual que é a lógica desse ensaio? É que se eu tiver muito antígeno, ele vai bloquear o meu anticorpo aqui, e o meu anticorpo não vai estar disponível para ligar no antígeno revestido na placa. Então, o que a gente vai ter aqui é um sinal inversamente proporcional. Enquanto nos outros ELISAs, quanto mais antígeno eu tiver, maior vai ser o sinal, aqui é o contrário. Quanto mais antígeno eu tiver, menos anticorpo vai ligar no meu pocinho. Consequentemente, eu vou ter um sinal menor. Bom, então, o ELISA, ele tem várias aplicações e, inclusive, aplicações tanto em diagnóstico quanto na pesquisa, tá? Os ELISAs hoje são utilizados para detecção de anticorpos em amostras de sangue ou soro. Por exemplo, a gente tem hoje o teste de HIV, é por ELISA. A detecção de potenciais alérgenos em comida, por exemplo, o amendoim, é realizado por ELISA. A presença de antígenos, né? Os famosos testes rápidos, né? Hoje também os testes rápidos de COVID, ele não é feito em placa, né? Ele é feito nessa tirinha, mas a base, né, de funcionamento desses testes é o ELISA. E também para screening de drogas, também o ELISA é bem utilizado. Bom, então, para resumir, né, qual tipo de ELISA devo usar? Eu fiz essa tabelinha colocando, então, quais são as vantagens e quais são as desvantagens, um do ladinho do outro, para ficar mais claro. Então, o direto, certamente por utilizar apenas um anticorpo, é um protocolo que vai ser mais rápido e mais simples. Entretanto, isso vai fazer com que haja uma menor especificidade e um potencial maior de background, né? Porque você coloca os seus antígenos para ligar na placa e tudo, qualquer analito vai acabar ligando ali. E você pode ter algum analito que tenha uma reação, pode ser uma reação forte ou fraca com o anticorpo que você vai usar e acabar gerando background, né? Já o indireto, você tem
um sinal maior, né? Por quê? Porque existe esse anticorpo secundário que vai amplificar o sinal que você vai obter. Entretanto, você corre o risco, né, de ter uma reação cruzada causada pelo anticorpo secundário, né? O secundário pode ligar ali na sua amostra. Bom, já o sanduíche, como eu mencionei anteriormente, ele vai ser o tipo de ELISA que oferece a maior especificidade e a maior sensibilidade. Entretanto, é um protocolo mais longo e caso você vá desenvolver, né, um kit de ELISA e não comprar um kit pronto, ele é o mais desafiador para ser desenvolvido. Por quê? Tem essa questão de você ter que utilizar 2 anticorpos diferentes e uma ligação antígeno-anticorpo não pode interferir com a ligação com o anticorpo de detecção. Então, às vezes, é bem desafiador encontrar anticorpos que consigam não interferir, né, com a ligação com o antígeno. E, finalmente, o competitivo, a vantagem é a capacidade de quantificar moléculas pequenas, né? Como hormônios, por exemplo, são os ELISAs são os analitos mais utilizados, né, em ELISAs competitivos, por exemplo, para detecção de cortisol, né, geralmente os kits de ELISA são os competitivos. Entretanto, ele vai ser menos específico, né, por utilizar apenas um anticorpo, e a desvantagem é que você precisa ter um antígeno conjugado ali para estar revestindo a sua placa, né, para fazer essa competição. Bom, então, quando você decide que vai fazer uma ELISA, você se depara com 2 possibilidades. Uma, de desenvolver o seu kit in-house, né, você mesmo ir lá e tentar fazer o seu kit, ou, né, dependendo do seu modelo, né, de estudo, você tem a disponibilidade de comprar um kit pronto para uso. E o que faz você optar por um ou por outro, né? Aqui eu coloquei algumas considerações que devem ser levadas em conta. A primeira, o custo. Definitivamente, um kit pronto para uso ele vai ser mais caro, mas ao mesmo tempo você tem que colocar na balança, porque às vezes desenvolver um kit de ELISA não é uma coisa tão simples assim. Então, pode parecer em primeiro momento que desenvolver um ELISA possa ser uma solução mais econômica, porém, no final da conta, dependendo da necessidade de otimização, acaba saindo até mais caro muitas vezes, né? Por necessitar a compra de vários anticorpos para testar, né? Mas isso vai tudo depender da frequência do uso daquele determinado kit de ELISA. Então, por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa e gostaria de avaliar a concentração de um analito, mas você vai fazer aquilo pontualmente, só para aquela sua pergunta biológica, talvez não seja interessante, né, colocar tanta energia para desenvolver um kit de ELISA. Então, seria interessante comprar um kit pronto para uso. Mas, entretanto, se você pensar, por exemplo, num laboratório de diagnóstico, para diagnóstico de HIV ou o diagnóstico de COVID, que vai fazer aquela coisa de rotina, talvez seja interessante colocar um pouquinho de esforços no desenvolvimento de um kit. E tudo isso vai envolver o tempo também, né? O desenvolvimento de um kit requer mais tempo. E, claro, o desenvolvimento do kit vai necessitar uma expertise técnica. E tudo vai depender se a compra do kit pronto para uso, se está disponível para o seu organismo, para a sua molécula, né? Então, não é para todas as moléculas que você vai encontrar um kit pronto para uso. E a disponibilidade de reagentes também vai determinar se você consegue, então, desenvolver um kit em casa. Então, são essas várias considerações que devem ser tomadas em conta na hora de decidir
que tipo de ELISA você vai utilizar no seu dia a dia. E aí, a PensaBio, nós temos um amplo portfólio de kits de ELISA, talvez seja um das soluções mais vendidas, né, pela PensaBio, são kits de ELISA, e nós contamos com várias marcas, né, temos a RD Systems, que é uma marca da Biotecne, temos a Dipogen, que tem um foco mais para pesquisas, soluções para pesquisas em obesidade, diabetes, e também temos a marca Enzo. Dentro dessas marcas, a gente tem opções, dois tipos de ELISA, né? Nós temos a opção que você compra um kit de desenvolvimento. O que é esse kit? A placa não vem pronta para uso, mas você vem com todos os reagentes e você pode, então, revestir a sua placa e realizar o seu ensaio de ELISA, tem todos os reagentes, só não tem a placa, não vem revestida, pronta para uso, tá? Esse kit de desenvolvimento, ele é geralmente indicado para usuários mais experientes, né, que já fazem ELISA há um tempo, e nós temos os kits prontos para uso, né, que aí a placa já vem revestida e é só realmente seguir o protocolo sem muitas complicações. Bom, então, quais seriam os fatores que afetam, né, o ELISA? Eu coloquei aqui 3, existem vários fatores, mas de uma maneira geral, você vai ter fatores relacionados ao operador, né, a pessoa que está ali realmente colocando a mão na massa, os reagentes e a sua amostra. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Então, com relação à amostra, você tem... O ELISA permite a análise de uma série de amostras biológicas diferentes, que podem incluir fluidos corporais, como soro, plasma, fluido cérebro-espinhal, secreções, como a saliva, e excreções, como a urina e fezes. A amostra mais utilizada, né, no teste de ELISA, com certeza, é o soro. E aí, nessas amostras, você pode ter substâncias que interferem com a performance do seu ELISA, e a gente pode dividir entre substâncias endógenas e substâncias exógenas. As endógenas, estima-se que cerca de 40% de amostras, por exemplo, né, do soro humano, contém substâncias não específicas que podem interferir na performance do ensaio. Uma forma de analisar se a sua amostra possui alguma substância que interfira é de adicionar à sua amostra, por exemplo, normalmente esses kits vêm com a amostra padrão, você coloca, né, a amostra padrão na sua amostra biológica e realiza um ensaio para ver se essa amostra padrão consegue ligar ou não naquele pocinho. Se você não obtiver esse sinal fazendo esse teste, é um bom indício de que alguma coisa na sua amostra está interferindo no seu ensaio, tá? E além das endógenas, a gente também tem substâncias exógenas que são provenientes da coleta ou do armazenamento impróprio. E aqui eu coloquei alguns exemplos como hemólise, pode ter uma contaminação bacteriana, uma aglutinação incompleta, tudo isso pode interferir no seu ensaio, tá? Isso aqui eu diria, um dos pontos mais importantes para ser considerado se for fazer algum troubleshooting do seu ELISA. Bom, nós também, então, temos fatores relacionados aos reagentes em si, né? A qualidade dos kits de ELISA disponíveis no mercado hoje varia consideravelmente. A PensaBio trabalha com marcas referência no mercado, então, se vocês obtiverem kits de ELISA nossos, né, dos nossos fornecedores, garantia de que seu ELISA vai funcionar, mas temos várias outras marcas aí e a qualidade sempre é bom dar uma olhada na literatura, se as pessoas utilizam com sucesso aqueles kits, né, é uma boa prática.
Tem alguns kits que não fornecem todos os reagentes necessários. Quando esse for o caso, certifique-se de utilizar os reagentes recomendados pelo fornecedor e fique atento a discrepâncias associadas à mudança de lotes, tá? Normalmente, alguns kits não vêm, por exemplo, com reagentes de bloqueio. E o reagente de bloqueio mais utilizado é o BSA, e o BSA pode ter diferenças entre lotes que podem, sim, afetar a performance. Se você utilizar um BSA de um lote hoje e no futuro utilizar um BSA de um outro lote, você pode observar inconsistências entre os ELISAs. Então, é muito importante ficar de olho nisso. Tem que também considerar a faixa de detecção do seu ELISA, né? É recomendado, sempre que você conseguir obtiver uma informação na literatura, ter uma estimativa sobre os níveis do alvo do seu interesse, de preferência no modelo experimental específico que você está utilizando, né? Para ter uma ideia se aquele kit de ELISA vai te oferecer uma faixa de detecção compatível com a concentração que você vai estar encontrando ali, principalmente com relação aos limites mínimos de detecção. Porque caso ele não esteja dentro, ele esteja passando, né, do limite superior, a gente consegue diluir a amostra sem problema, mas com relação ao limite inferior, é sempre bom ficar atento a isso. E certifique-se de que a concentração esperada esteja na faixa linear da curva padrão. Bom, como eu mencionei por último, um dos fatores que influenciou muito, né, a performance de um ensaio de ELISA é o operador, né? Então, eu coloquei alguns fatores que devem ser levados em consideração, né? Sempre lembrar de equilibrar os reagentes à temperatura ambiente, isso aqui é muito importante, porque realmente afeta ali a eficiência da ligação do anticorpo com o antígeno. Lembre-se sempre de homogeneizar bem todos os reagentes antes de utilizá-los. Quando alguns reagentes vêm liofilizados, né, que precisam ser ressuspensos, lembre de dar uma centrifugada, né, para você acabar na hora de abrir aquele container, aquele vial, você acabar não tendo parte, né, do reagente sendo perdido. Seguir as instruções do fabricante quanto ao tempo e temperatura de incubação e garantir que a leitura seja realizada em até 5 minutos, 10 minutos após o término da reação, é muito importante. Bom, e aí aqui eu coloquei 5 dicas, né, como o próprio título do webinário diz, 5 dicas que eu acho mais relevantes para a gente falar aqui para descomplicar o seu ELISA. Então, manuseie corretamente as amostras e os padrões e utilize controles. Caso você necessite diluir muito a sua amostra, faça, de preferência, uma diluição seriada, né? A diluição seriada, ela diminui as chances de erros. Bom, dê preferência a descongelar suas amostras em gelo, para limitar, então, a taxa de degradação das suas amostras, bem como também, nesse mesmo sentido de evitar uma degradação, limitar os ciclos de congelamento e descongelamento das suas amostras. Bom, um ponto importante aqui é de utilizar técnicas de lavagem da placa apropriadas, é sempre bom ressaltar, né? Não encostar a ponteira no fundo do poço, que é onde toda a sua reação está acontecendo, né? Sempre toca na parede do pocinho. Reduz a possibilidade de variações utilizando kits ou reagentes, né, de ELISA do mesmo lote, como eu já mencionei. Utilize kits de ELISA previamente revestidos. É uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, mas o que acontece é que se você compra um kit que já vem revestido, eles geralmente são fabricados utilizando instrumentos automatizados, e isso permite que
o erro e a variabilidade seja menor, né, em relação a um kit que você precise revestir a placa. E por fim, né, minha última dica seria: garanta a consistência e precisão utilizando equipamentos calibrados, né? A gente está falando de pipetas, do leitor de absorbância. Também é muito importante que o leitor de absorbância seja confiável e que ofereça resultados consistentes, precisos, né, confiáveis. Bom, para finalizar o webinar, eu queria só mencionar aqui que quem já realizou ELISA sabe, é um fluxo de trabalho com muitas etapas. E quanto mais etapas você tiver no seu fluxo de trabalho, maior a possibilidade de introdução de erros. E nós aqui na PesaBio, nós representamos a Protein Simple, que é uma marca que oferece uma solução, a nova geração de ELISA, uma solução automatizada, onde não tem etapas de lavagem nem adição de reagentes. Eu vou falar um pouquinho mais de detalhes. Esse instrumento ele é baseado em tecnologia microfluídica, né? Aqui, então, é o equipamento, e o equipamento nele é colocado, então, um cartucho. Esse cartucho a gente chama de sistema Simpleplex. Esse cartucho, ele conta com uma tecnologia microfluídica. Essa aqui é a carinha dele de frente, e por trás você pode, então, observar no caso, esse daqui é uma configuração 16x4, isso significa que esse cartucho permite a avaliação de 16 amostras e de 4 analitos simultaneamente, na mesma amostra. Então, aqui são os circuitos microfluídicos individuais. Então, você tem aqui 8 e 8. E como que ele funciona, né? Dentre aqui um zoom de um desses circuitos, você vai ter 4 canais, pois nesse caso aqui vão ser avaliados 4 analitos diferentes, e nesses canais aqui, vocês têm esses Glass Nanoreactors, né, as siglas GNR, e esses GNR são revestidos, né, no interior pelos anticorpos, né, o mesmo princípio do ELISA, e aqui você tem 3 GNRs, ou seja, aqui em um cartucho com uma amostra você acaba tendo já valores em triplicata. E cada canalzinho desse, ele é separado por válvulas, e essas válvulas vão permitir, então, que nesse canal venha só o anticorpo 1, nesse outro vai ser só o anticorpo 2. Tá? Então, as amostras e os reagentes são direcionadas para o circuito através de uma série de pistões pneumáticos. O ar é puxado e empurrado, então a amostra dentro ali do GNR, ela vai e volta, né? Devido a esse ar que é puxado e empurrado. E todo esse sistema aqui é regulado por válvulas e bombas. Tudo automatizado. Então, aqui eu coloquei um zoom maior desse sistema microfluídico. E aqui o que acontece? A primeira etapa é a amostra direcionada para os canais microfluídicos. Então, você tem aqui o pocinho onde você adiciona a sua amostra. O aparelho, então, direciona a amostra através de todos esses canais. O analito que você está interessado em analisar, ele é capturado pelo anticorpo de captura que está presente nas GNRs. É realizada, então, uma série de lavagens astringentes para remover os analitos, né, as outras moléculas que não se ligaram. Então, em seguida, o anticorpo de detecção é, então, liberado, os anticorpos aqui. E, mais uma vez, lavagens astringentes serão realizadas para remoção dos anticorpos que não se ligaram. E, enfim, o escaneamento das GNRs para detecção dos sinais. O que é necessário, então, fazer dentro desse fluxo de trabalho? Muito simples. Só 10 a 15 minutos de tempo de preparo, onde você vai, basicamente, pipetar as suas amostras. O maior trabalho vai ser caso necessite
diluir suas amostras, porque é só pipetar aqui. Adicionando as amostras e o tampão de lavagem aqui nesses outros pocinhos, você vai colocar no aparelho, apertar Start, e os seus resultados vão ser obtidos aqui está escrito 70, mas na verdade são 90 minutos. A curva de calibração, os anticorpos, tudo já vem de fábrica no cartucho. E ele vai te dar já a média do sinal obtido entre as 3 GNRs, tá? Já vai fazer todos os cálculos, você já obtém o dado da concentração. Como eu mencionei, os resultados vêm em triplicado. Por ser um sistema automatizado, né, livre dessas etapas manuais, o coeficiente de variação entre os ensaios é de 5% ou até menos, e as concentrações, como eu mencionei, são calculadas automaticamente. Aqui é o resultado de um experimento realizado, onde foram realizados 4 ensaios diferentes para essas 4 moléculas, em 3 laboratórios diferentes, por 11 usuários distintos, e utilizando 9 equipamentos diferentes. Foram utilizadas 8 amostras de soro, plasma e 2 controles. No final, foram obtidos 704 resultados, que ao analisar a variação entre os resultados, foi obtido um coeficiente de variação de 7,5%, o que é excelente. Bom, então aí a gente vai ter uma série de configurações diferentes desses cartuchos, né? Nós temos cartuchos de 72/1, como eu mencionei, o primeiro número vai se referir ao número de amostras e o segundo número vai ser o número de analitos, né? Então, nesse caso, 72 amostras para um analito. Nós temos também configuração para 32 amostras, 4 analitos. Então, a capacidade máxima seria de 8 analitos, 72 amostras, né? E você vai precisar, por ser mais sensível, você vai precisar de menos amostra. O máximo que você vai necessitar é de 25 microlitros de amostra, quando você não necessitar diluir ainda mais a sua amostra. Bom, como eu falei, é um ensaio altamente sensível. Esses gráficos, então, aqui são diferentes analitos. Em laranja, você tem, então, a curva de concentração pela intensidade do sinal para o ELA, né, para o sistema automatizado, e em azul, um ELISA, no caso, foi comparado um ELISA pronto para uso da mesma marca, né, do sistema automatizado, e vocês percebem aqui que o ELA consegue detectar na faixa linear concentrações menores que os kits não conseguem distinguir, né? Bom, então é isso. Eu tentei trazer um pouquinho mais das dicas que eu acho mais relevante para descomplicar o seu ELISA. Quando você tem um problema no ELISA, realmente é um trabalho para descobrir, né, qual é a causa, mas qualquer coisa que vocês precisem de alguma ajuda, vocês podem, então, contactar nesse e-mail, ou a gente também tem o e-mail do suporte, que é só substituir o comercial por suporte@pensabio.com.br, e aqui eu quis trazer também uma solução automatizada que vai, então, diminuir, né, essa chance de erros e aumentar a reprodutibilidade do seu ensaio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta no chat. Quanto ao material da apresentação, eu acredito que vai ser disponibilizado o vídeo, né, posteriormente, mas não a apresentação em si, não, né, mas vai ter acesso ao vídeo, né, ao webinário, posteriormente, sim. Eu acabei de receber aqui uma pergunta da Mônica. Soro que está muito lipêmico interfere no ELISA para a detecção de anticorpos?
Mônica, não sei te dizer agora, né? Acho que o mais recomendado seria fazer você pode fazer uma centrifugação, né? Para tentar peletar mais os lipídios. A gente faz geralmente isso com o preparo de extratos proteicos a partir de cérebro, né? É um material que acaba vindo com bastante conteúdo lipídico, mas eu não sei se o nível no soro, se ele interferiria. Um teste legal para você fazer é o que eu mencionei sobre adicionar, né, o antígeno, a amostra padrão, que geralmente vem com kit, na sua amostra, e fazer um ensaio e ver se você vai ter o sinal. Isso vai te responder se essa quantidade de lipídio na sua amostra pode interferir, sim, mas é uma questão a ser... É bom ver antes de você fazer todo o seu experimento, né? É uma boa pergunta. De nada. Obrigada pela participação novamente. Fico à disposição aí nos e-mails da PensaBio de comercial e suporte, tá, gente? Muito obrigada.